Fala pessoal, estamos aqui na Fenalau no primeiro dia e estamos aqui com um convidado muito especial para conversar mais um pouquinho, dessa vez aqui com o Fabiano, um influencer da área de controladoria, um professor da área de controladoria, né? Controller já de alguns anos de carreira, né, Fabiano? E ele está aqui justamente para trazer para a gente aí alguns aspectos bem relevantes da área da controladoria, né? E a gente vai trazer um recorte aqui justamente para a recuperação de crédito, né? A área onde muitos de vocês, nossos clientes, atuam. Fabiano, vou deixar que você se apresente para você falar aí toda a tua experiência para o pessoal. Perfeito, Guilherme. Bom, prazer, em primeiro lugar, estar aqui com vocês, aqui na Leme Inteligência Forense, que é uma ferramenta que não só a gente usa muito, mas indica muito para os nossos clientes. Eu sou Fabiano Marcarato Portugal, sou controller jurídico, sou consultor na área de gestão jurídica já há algum tempo. Fui controller de carreira por 23 anos, na época que a controladoria ainda nem tinha esse nome, eu costumo dizer que quando ainda era tudo mato. E fomos desbravando esse mundo da gestão jurídica que começou, principalmente com aquele tipo de atividade que nenhum advogado mais queria fazer. Então a gente foi assumindo essas atividades e a controladoria jurídica foi se repaginando aí no decorrer dos anos, mas eu me sinto muito feliz e muito orgulhoso de estar aqui com vocês hoje, de estar aqui contigo, de estar aqui na Leme, representando aí esses controllers todos desse Brasil que estão aqui nos prestigiando na Fenalau também. Bacana, Fabiano. Acho que os escritórios de advocacia nos últimos anos têm passado pelo processo de profissionalização ali, de atuar como uma empresa, né? Perfeito. E eu acho que dentro desse processo aí que a controladoria vem ganhando cada vez mais espaço, vem sendo mais reconhecida ainda pela influência positiva que ela tem ali no resultado, né? Como que você enxerga hoje a área ali da controladoria? Olha, Guilherme, eu costumo dizer que a controladoria não é só o coração do escritório hoje, como ela também é o cérebro, que antigamente era só atribuída ao advogado lá do corpo técnico jurídico. Então eu fico muito feliz porque a controladoria é a porta de entrada da gestão do escritório. Então, geralmente o escritório começa por ela, porque o maior medo do advogado é de perder prazo, perder audiência, perder algum tipo de compromisso. E hoje também o advogado também tem receio de perder um compromisso, por mais que não seja um prazo, uma audiência, mas um compromisso com o seu cliente. Hoje a área de atendimento, a área de experiência, de sucesso do cliente, ela é muito exigida dos clientes, até porque o resultado jurídico o escritório não pode garantir, mas em compensação a gente tem hoje a controladoria em franco crescimento. Eu trabalho com recrutamento e seleção na ELS RH para escritórios e departamentos jurídicos e nós temos vendo uma crescente de profissionais dessa área, até porque em 2025 nós teremos mais de 2 milhões de advogados do Brasil. E ainda é muita gente, Mas é um mercado muito amplo também, muito vasto, mas pouquíssimos profissionais ainda sabem, conhecem e querem se aprofundar na área de controladoria, que eu costumo dizer que é uma área em plena ascensão, onde os escritórios que implantam e implementam uma controladoria de verdade, aquela controladoria que vai muito além do controle dos compromissos, dos prazos, aquela controladoria estratégica mesmo que a gente vai tratar aqui, ele não tem como voltar atrás. Então ele está abrindo a porta da gestão do escritório dele para a gestão financeira, marketing, atendimento ao cliente, porque vender é uma coisa, é importante vender, a gente sabe o quanto é importante vender, mas a gente precisa entregar também. Então, se a controladoria não tem o escritório não tem esse alicerce que a controladoria dá, é muito difícil o escritório que vende e que está vendendo muito entregar com qualidade, entregar com agilidade, com assertividade, que é o que a controladoria aqui garante com a gestão da qualidade do risco. Essa parte da entrega é bem relevante, né? E o que eu enxergo principalmente é que a controladoria a estratégica, igual você colocou, né? Ela é uma estratégia do escritório, né? Não é aquela questão operacional de estratégia de cada processo. É a estratégia de todos os processos, de como o escritório vai tocar tudo isso, né? Perfeito. E é tratar os desiguais como desiguais, Então, a gente sabe que a advocacia de volume tem um perfil, a advocacia de boutique ou a personalizada hoje, ela também tem um outro perfil de advogado que vai atuar, perfil do cliente que vai exigir, perfil do gestor, o perfil da controladoria que muitas vezes tem que se adaptar para atender o escritório como um todo, tem que atender a demanda de volume, tem que atender a da massa, tem que atender as diversas áreas, e principalmente porque hoje os escritórios não só atuam em muitas áreas, muitas vezes, nesse escritório full service, mas atua também no Brasil todo. Então a controladoria tem que, na medida do possível, entender dos fluxos de todos os sistemas, de todos os tribunais. Então muitas vezes a gente percebe que há uma resistência muito grande na implementação da controladoria. No começo ninguém quer, todo mundo fica falando mal, entorta o nariz, porque não, estão me controlando, estão fazendo um monte de coisa. E depois que percebe que há realmente uma
uma qualidade maior, uma agilidade, uma assertividade e principalmente essa gestão do risco do negócio, acaba abraçando a controladoria, vamos chamar assim, e as ferramentas também que ela traz para o dia a dia do advogado. Uma coisa que eu tinha conversado antes ali com a Gi, que eu percebo muito, né, os escritórios tinham muito costume ali da mesma pessoa fazer muitas funções, né, e não se atentar que cada profissional tem um perfil, né. E a controladoria, ela tem um perfil específico, ela exige do profissional qualidades específicas, né? O que você pode nos trazer disso? Perfeito, e isso vem bem de encontro com o trabalho que nós fazemos atualmente na ELS RH, que é realmente de atração dos talentos para a controladoria. A gente tem que tomar muito cuidado para não identificar muitas vezes controllers, porque não se dão bem na área técnico-jurídica, no peticionamento, e acha que pode simplesmente trazer para a controladoria que ele vai ser absorvido, né? Ou que vai realmente performar melhor. A gente tem que tomar muito cuidado porque são qualidades e perfis muito diferentes, como você mesmo trouxe, e com necessidades muito diferentes, né? O advogado, ele tem, na sua essência, a autonomia. Mas o advogado controller, por exemplo, ou o controller jurídico, mesmo não sendo advogado, bacharel ou de outra área, ele já tem, por exemplo, por mais que tenha autonomia de decisão, ele já tem um pouco mais de regras, horários, né? Para quê? Para que dê conta daquela demanda que a gente chama de jurídico-administrativa. Então, o Guilherme pode chegar no escritório em um determinado horário, mas a entrega dele vai precisar, para a controladoria, ser feita dentro de um certo limite para que a controladoria possa absorver. Então, até isso, muitas vezes, a gente se depara. Mas o advogado, ele tem essa essência, né, de ser 100% autônomo. Nem todos. Tem advogados que gostam ali, né, do horário um pouco mais delimitado, que gostam da conformidade, principalmente. Então, para nós, controllers, é muito difícil lidar, muitas vezes, com falta de fluxo ou solicitações extra-horário, porque acaba realmente ofendendo muito mais do que ofenderia um outro profissional que não está nem aí para isso. Então, muitas vezes, a resistência do advogado não é porque ele está fazendo de propósito, olha, eu quero prejudicar minha controladoria. Não, é porque ele nem está nem aí para isso. Ele não foi, o advogado e bacharel não foi educado para tratar as demandas com a controladoria, porque na faculdade de Direito a gente sabe muito bem que ninguém fala disso ainda, poucas universidades, agora principalmente aqui em São Paulo, a gente, né, nos grandes centros já se fala mais nisso, mas tem muita gente ainda que nunca ouviu falar de controladoria jurídica. E nós que estamos nessa bolha da controladoria e da gestão, pensamos, meu Deus, está todo mundo falando disso. Não, gente, tem muito espaço, tem muita coisa para falar e muita coisa para educar, não só o advogado, mas os sócios, principalmente do escritório de advocacia, de enxergar a importância desse perfil. E eu acho que é importante a gente desmistificar um pouquinho, né? Porque o pessoal acha muito que é agendar prazo. Isso, né? O pessoal acha que vai agendar prazo para o operacional ali cumprir o prazo, né? E, né, não deveria ser só isso, não é só isso, né? E eu entendo que a controladoria boa e eficiente, ela não vai se limitar a isso, né? Ela bem organizada, bem estruturada, que tenha sido entendido o papel estratégico dela, né? Ela vai fazer muito mais. Mas o que mais que ela vai fazer? O que você pode trazer desse dia a dia? Sabe, Guilherme, que isso é bem importante você trazer, até porque nós temos 99,9% das controladorias compostas por mulheres. E obviamente que isso também vem muito do perfil, da organização, e dessa multitarefa que a maior parte das mulheres tem, apesar de nós termos muitos homens, muitos meninos na controladoria, mas eu acredito que muito disso ainda vem desse histórico de que a controladoria se originou na secretaria. Veio da secretária que agendava as audiências, veio ali desse corpo administrativo que atuava nesse ponto, acabou transformando um pouco a controladoria durante muito tempo nessa secretaria processual. E é uma diferença muito grande entre você ter uma secretaria que tudo bem, você não perde o prazo, você não perde a audiência, mas a controladoria jurídica hoje, ela além de absorver, né, não só o cadastro de processos, publicações, intimações, protocolos, investigação patrimonial, por que não? Muitas vezes, né, o advogado pode solicitar isso dentro do próprio sistema, mas a gente precisa realmente mostrar e entender que a controladoria ela pode entregar muito mais, principalmente no quesito análise de dados. A controladoria hoje estratégica, além de absorver isso tudo com uma equipe especializada, não pode ser só eu controller, não pode ser só uma equipe, precisa muitas vezes de uma equipe maior, mas que absorva essas atividades, mas possa entregar, além desse arroz com feijão,
né, esse prato mais elaborado, que são os dados, os gráficos, e nós temos, inclusive, ferramentas para isso no mercado hoje. A gente não precisa criar isso na unha, no braço, no Excel. Jogar tudo pro Excel. Não precisa. Inclusive, gente, eu sou um controller que eu falo que eu não sou expert em Excel, e todo mundo vê nós como, né? Primeiro porque eu trabalhei com pessoas que tinham essa expertise, e isso mostra também o quanto que o controller não precisa saber tudo, mas ele precisa estar cercado de pessoas que tenham competências complementares a dele. Bem importante isso. E a controladoria agora, vamos fazer um recorte aqui para uma realidade dos nossos clientes, principalmente, né? Para escritórios que têm carteiras grandes ali de cobrança, né, de execuções judiciais, pensando que às vezes você vai ter execução de título, mas vai ter ação monitória, mas vai ter ação de cobrança, às vezes busca e apreensão, então vários procedimentos diferentes ali, e muito requerimento em volume, né? E o volume é o grande desafio ali, né? Como que você visualiza a atuação do controller nesse tipo de escritório, nesse tipo de carteira? Olha, Guilherme, eu tenho muito a agradecer a Develene Virmon e a Ellie da Provesana, que são as duas referências que eu tenho na área de recuperação de crédito, duas advogadas que me ensinaram muito sobre recuperação e do quanto a gente entende hoje que o prazo que mais importa é o prazo do cliente. É o prazo que o cliente quer aquilo resolvido e principalmente na recuperação de crédito, na própria fase de execução dos processos, onde há muitas vezes o timing que vai definir se aquilo vai ou não funcionar. Principalmente quando a gente se trata aqui do Sonar, ou de ferramenta que vai fazer essa investigação patrimonial, por exemplo, onde se você não tiver o timing correto para fazer a tratativa dessa informação e fazer com que a coisa realmente chegue no judiciário, pronto, perdeu o Playboy, o bem já foi, já entrou em alguma holding aí que a gente, não que a Sonar não vai descobrir, mas aí isso vai realmente trazer ainda um passo a mais. Mas eu costumo dizer que a controladoria ela precisa atuar muito forte na questão da recuperação de crédito, na parte de acordos, ou mesmo na parte de execução propriamente dita, porque se não houver uma sinergia entre o contencioso judicial e a área de recuperação de crédito, que tem que ter um olhar diferente com seus negociadores, com seus advogados negociadores, a gente vai perder o quê? Principalmente o time. Ou seja, eu vou fazer o quê com essa informação que chegou atrasada para mim, sendo que o cliente, ou o potencial cliente já nem tem mais o valor, a parte contrária já nem tem mais o valor ali provisionado para isso. Então eu costumo dizer que a controladoria ela tem que estar muito atenta e precisa haver uma sinergia muito grande entre advogado que trabalha na recuperação de crédito, o próprio negociador mesmo, e aqui sem nenhum demérito, tá? Se você não é advogado, negociador, mas está num outro estágio, numa outra etapa de carreira, mas principalmente esse alinhamento com o contencioso judicial, para que não haja, por exemplo, risco. Vamos lá, o Guilherme fez um acordo num processo que eu não poderia fazer acordo. Isso vai envolver o que a controladoria? Poxa, não estava sinalizado no meu sistema de gestão que naquele caso específico eu não poderia negociar. E não só pelo valor, Guilherme? Que é uma coisa que a gente toma muito cuidado na controladoria mais estratégica. É pelo precedente mesmo. É como eu vou fazer um acordo, num caso onde vai prejudicar o meu cliente a médio prazo. Ou seja, será que todas as demandas que são parecidas com aquela vão entrar naquele jogo? E isso também me traz uma reflexão, que eu acho que é bem importante, essa diferença da advocacia de volume da advocacia massificada. A advocacia de volume, como é a recuperação de crédito, por mais que nós tenhamos hoje ferramentas e uma série de outras questões, a gente precisa ainda olhar com esse olhar mais de personalização. A gente estava discutindo agora, eu e os controllers aqui, que a gente tem o privilégio de encontrar na Fenaló, dessa diferença, porque essa personalização ainda é muito importante. O cliente empresarial, principalmente, está cada vez mais exigente em termos de qualidade e querendo pagar cada vez menos ao escritório. Então, por isso o escritório precisa realmente investir nas ferramentas corretas, investir nos profissionais corretos daquele perfil e ter parceiros, como a Leme, por exemplo, que estejam alinhados ali com o propósito e principalmente, Guilherme, com o timing. Se a gente não tem time nessa fase do processo, ou da recuperação ou da execução, acabou, não há advogado bom que vai resolver e não há ferramenta boa que vai resolver se isso não estiver alinhado. Exatamente, essa visão de timing aí é muito importante mesmo. E ter esse alinhamento ali, de fato, da controladoria e do pessoal que vai, do operacional ali mesmo, que vai fazer o peticionamento, com essa visão mais estratégica mesmo, porque eu já vi carteiras ali de execução sendo tocadas daquele jeito de o controller vai agendar o prazo e o cara vai cumprir o prazo, mas assim,
impulsione o processo. E aí aquele impulsionamento aleatório que não gera nada, que não tem nenhuma estratégia por trás. E aí, então, as duas áreas, elas não estão pensando de forma estratégica para o escritório, né? E uma não está pensando na realidade da outra ali em relação ao trabalho, e acaba que você tem o quê? Um processo que não tem estratégia. No escritório, que o processo andando sem estratégia, não tem resultado nenhum. E até essa contribuição da controladoria mesmo, no quesito estratégia, de trazer para o corpo jurídico, olha, a gente está com tantos processos, 300 processos, desses 300, 150 estão sem movimentação há mais de 90 dias. E essa questão mais uma vez, esse alinhamento é muito importante para que realmente o escritório tenha o resultado, porque senão você vira aquele advogado tarefeiro, o advogado que só cumpre o prazo de forma aleatória, como você comentou, correndo o risco aquele impulsionamento não servir de nada, vai ser só para cumprir tabela, para mostrar para o cliente que o processo movimentou, né? Mas eu concordo inteiramente contigo no quesito estratégia. Você precisa ter isso muito bem alinhado e a controladoria precisa estar ciente muito disso. Porque muitas vezes a controladoria é a mulher traída ou o marido traído. É a última a saber quando se trata de estratégia em relação aos processos. Não é nossa responsabilidade, não. Mas a gente precisa estar junto ali com o corpo jurídico para dizer, olha, vamos trabalhar esses pontos no primeiro momento, para que inclusive a gente consiga dimensionar melhor a demanda em razão da própria produção. Quer dizer, como é que eu vou pedir para o Guilherme impulsionar tantos casos se o Guilherme está com a sua agenda lotada de coisas mais importantes, ou até mesmo das menos importantes, né, mas que precisam ser feitas, porque senão acaba muitas vezes sendo um tiro pela culatra. Essa questão do impulsionamento é muito importante para a gente aliar ao monitoramento desses processos, mas principalmente para a gente tomar cuidado para não impulsionar aquilo que a gente devia ter ficado quieto. Né? Que isso também é um outro desafio. Exatamente. Tem prazo que você tem que olhar, impulsionamentos que você tem que pensar, impulsiono agora, não impulsiono agora. Vou dar conta de resolver isso depois, se essa decisão sair nesse momento, né? Exatamente. E nessa ideia principalmente, dos impulsionamentos que são necessários nas carteiras de crédito, onde você enxerga aí a participação das ferramentas ali da Leme, da plataforma Sonar, principalmente ali onde o controller está atuando? Perfeito. Eu gosto muito de dizer que hoje, gente, por mais que haja uma crença quase que limitante de dizer que o software jurídico ele vai resolver todos os problemas do escritório, e eu venho de uma vertente diferente de que a gente precisa investir numa multi-ferramenta. Não vai ter ferramenta que vai resolver todos os nossos problemas, mas sim a associação correta delas, para que o resultado do escritório seja efetivo. É igual uma medicação. Às vezes você tem que ter uma medicação aqui, e você toma um antibiótico, você tem que tomar um remédio para o estômago, para não prejudicar o estômago com o antibiótico. Então eu vejo a parte fundamental muito desse ponto, e principalmente, Guilherme, de uma escolha bem feita das ferramentas, ou seja, uma boa análise dos requisitos, daquilo que você quer resolver com as ferramentas, porque muitas vezes a gente até se depara aqui na Fenalon. Todo mundo só está falando de inteligência artificial, mas a gente tem que se perguntar, o que eu quero resolver com a inteligência artificial? E eu vejo muito a questão da importância do Sonar por ter realmente um parceiro de negócio. Não é só simplesmente uma ferramenta contratada aleatória, onde eu tenho X créditos, onde eu uso aqueles créditos, mas no momento que eu mais preciso eu não tenho crédito, porque é assim desde o tempo que o celular era de crédito, quando a gente mais precisa dele a gente não tem. Então a questão de você ter um parceiro de negócio, a ferramenta bem alinhada, bem ajustada para aquilo que você precisa, e principalmente a gente investir num bom treinamento, e que é isso que a Leme também faz. Ela prepara o usuário para que ele consiga realmente extrair da ferramenta o melhor dela, o supra-sumo dela. Porque senão realmente você tem a sensação de que você contratou diversas ferramentas, mas não teve usabilidade. Então, a ideia é realmente trazer o cliente para perto e o parceiro para perto e ter essa relação muito bem alinhada também. Esse é um dos nossos principais pontos mesmo, A gente tem um time ali de sucesso do cliente. A função deles é buscar o sucesso do cliente, então ensinar o cliente a usar a plataforma, demonstrar ali para o cliente qual que é a melhor ferramenta. O nosso time vai até atrás daquele cliente que não está conseguindo, porque o nosso cliente tem franquia. Para a gente, se ele conseguir uma nova franquia, em tese não faz diferença, porque ele pagaria a mesma coisa, mas faz diferença para a gente, porque a gente quer que ele use. A gente quer que ele enxergue o valor da ferramenta, que aquilo agregue para o dia a dia dele, Por isso, nós mesmos vamos atrás do cliente, às vezes, para a gente identificar que ele não está utilizando, sabe? Perfeito. Eu acho que essa é a relação de parceria e transparência que nós precisamos ter com os nossos parceiros de negócio.
Eu costumo dizer que qualquer contratação de software, de ferramenta, se não tiver, né, essa conversa franca, honesta, daquilo que está funcionando, daquilo que não está funcionando, sentar, realinhar essa rota. A gente só está acostumado a fazer feedback, se é que faz feedback com o colaborador. Mas a gente tem que fazer feedbacks aos parceiros de negócios para que haja esse entendimento. E eu costumo dizer que antigamente a gente brincava muito na área de tecnologia que o usuário bom era o usuário morto. É horrível, gente, eu estou brincando. Mas hoje a gente quer esse usuário, né, que participe, que contribua, né, que traga novas ideias. Olha, por que a gente não pode pensar em tal, melhorar até a parte visual? E uma questão que eu gosto de trazer sempre da questão do Sonar, que é essa questão da amigabilidade da ferramenta. As ferramentas hoje precisam ser visuais, amigáveis, para que haja uma aderência, principalmente do time de jurídico, que por mais quadradinho que seja muitas vezes, quer hoje, né, uma ferramenta mais visual, mais intuitiva e que entregue realmente um trabalho de qualidade, que é o que acontece aqui na Leme. Não é à toa que eu estou aqui, gente. A gente só faz esse tipo de programação com parceiros que a gente confia, que a gente acredita. Só é parceiro que não tem alinhamento desses princípios, né, dessas ideias aí de atendimento. É isso aí. Fabiano, para a gente fechar aqui, tá, primeiramente, queria agradecer aí tua presença, a parceria aí, que já tem o tempo que a gente tem essa parceria Leme, Fabiano e os demais controllers ali, vocês agregam muito aí pra gente, tá? Só tem controller aqui agora no momento, tá, gente? Aqui no stand da Leme, então... Estão dominando. Estão dominando. A gente falou então um pouquinho aqui, né, da plataforma solar, da visão atual ali da controladoria, né? Como a controladoria tem sido estratégica para os escritórios, né? E então, pra gente fechar aqui, né, o que você pode deixar de mensagem aí para um controller que atua no escritório de cobrança, de execuções, que, né, enfrenta esse dia a dia complexo, né? Você tem a visão do controller, eu tenho a visão ali do advogado que peticiona. A gente sabe que é um grande desafio. O que você pode falar para esse pessoal? Perfeito. Acho que primeiramente, bom dia, não? Né? Primeiramente, conhecer realmente o fluxo do seu cliente, conhecer exatamente qual que é a expectativa dele, alinhar suas entregas junto ao seu cliente primeiro, ajustar as ferramentas de gestão para que você tenha ao máximo possível a automação, que eu acho que isso também pode ajudar muito, principalmente nessas carteiras mais volumosas, não necessariamente massificadas, e principalmente a gente ter parceiros de qualidade. Parceiros que tenham realmente segurança de mercado, que tenham um bom posicionamento, que sejam ferramentas éticas, como acontece aqui com a questão da Leme, e principalmente conversar muito, realinhar as rotas. Às vezes a gente perde a chance de manter parcerias por, às vezes, uma mínima falta de alinhamento ou falta de conhecimento mesmo dentro da própria ferramenta. Procure saber, procure se informar. Nada de ficar fazendo outra coisa durante o treinamento, né? As pessoas precisam aprender a parar, deixar o celular virado, né? Deixar de peticionar para investir num bom treinamento, porque com a ferramenta bem parametrizada, configurada e a equipe bem treinada, é sucesso. Maravilha, Fabiano. Muito obrigado aí pela sua presença. Eu agradeço. O pessoal pode te acompanhar no Instagram, né? Qual que é o teu arroba? @Fabiano_Marchiorato, ou @ElzRH, ou mesmo Gestão da Qualidade Jurídica, que é o meu Instagram profissional, mas você sabe que hoje em dia a gente mistura muito as vidas e tá tudo certo, e eu tô muito aberto aqui para receber vocês e parceiros da Leme para a gente conversar ainda mais sobre isso. Maravilha. Pessoal, acompanha então o Fabiano aí nas redes, acompanha a Leme também, né? A gente vai aparecer mais vezes juntos, né? Amém. Trazendo conteúdo aí para vocês. E obrigado aí, gente. Até a próxima. Obrigado, Lê.